E aí, galera do segundo ano, aqui Wagner Luiz, vamos para mais uma aula de Sociologia, certo? Hoje com o tema Cultura. Então, uma dica para vocês, quer tirar nota boa em Sociologia, não é nem estudem Cultura, que é um dos temas mais recorrentes, com o maior número de questões já abordadas ali, beleza? Então, fiquem atentos a isso. Uh, Nos próximos 3 capítulos, a gente vai abordar, né, vai trabalhar esse conceito, lembrando que é muito vasto, muitos teóricos, né, abordaram, né, trabalharam esse tema. Então, a gente vai ter muito conteúdo aí para a gente debater relacionado à questão cultural, ok? Então, vamos lá. Nesta aula, a gente vai entender o quê? As origens da cultura, conceito científico, né, evolução do conceito científico, estudos culturais da sociologia, os primeiros em destaque ali, e diversidade cultural, ok? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre as origens, né? Então, hábitos e costumes humanos são registrados por populações bastante antigas, o que demonstra consciência de que existe uma cultura comum a ser preservada, como podemos perceber na imagem ali, as pinturas rupestres. Vocês devem entender. A cultura, ela é um processo ali acumulativo, né? Então a gente hoje a gente absorve muita cultura que surgiu a gerações nas gerações passadas, né? Então é um processo acumulativo que vai refletir nas gerações atuais. Então a cultura socializa as novas gerações e a gente é o que fruto desse meio cultural, ok? Então fiquem atentos a isso. É um processo que vai acumulando e isso vai ser refletido hoje em dia, certo? E a gente obviamente vai ter o progresso, né? A cultura tem a questão do progresso, vai mudando ela, né? Vai refletindo e modificando ela, né? Vai surgindo outras concepções, mas a gente vai ter sempre ali uma influência das gerações passadas, ok? Então, o conceito de cultura surge no século XVIII, ali dentro do romantismo alemão, mas era um contexto mais artístico, não somente e tudo mais. Ele vai ampliar mesmo, vai ser mais discutido no século XIX, quando surge a antropologia, né, de forma científica ali, e também a sociologia, ok? Então, no século XIX vai ser ampliado essa visão sobre a questão cultural. Óbvio que os primeiros conceitos são conceitos preconceituosos, conceitos etnocêntricos, né, uma visão muito restrita. Por exemplo, no século XIX, alguns autores estabeleciam hierarquia entre todas as culturas humanas, defendendo uma escala evolutiva de linha única entre elas. Nessa concepção, todas as culturas teriam que passar pelas mesmas etapas, desde um estágio primitivo até civilizações mais evoluídas, que seriam as nações da Europa Ocidental. Ou seja, esse tipo de pensamento ajudou bastante o imperialismo, né? A gente sabe que vai surgir ali o darwinismo social, uma reinterpretação da teoria de Charles Darwin, onde vai ser a base teórica do imperialismo, né? Vai justificar o imperialismo, digamos assim, na África, na Ásia, e você deve compreender que vai gerar teorias preconceituosas, pensamentos preconceituosos, onde a Europa era a única civilizada, onde só os europeus possuíam cultura e os outros povos eram o quê? Povos sem cultura, povos primitivos, né? Lembrando que o que vai ajudar também nessa questão de hierarquia, nessa questão preconceituosa, vai ser o conceito de raça, que na época nós tínhamos essa definição de raça amarela, raça branca e raça negra, onde a raça branca era superior. Então, isso só vai ser mudado no século XX com o conceito de etnia, um conceito voltado mais para a questão de costumes, né? Esse conceito de raça vai ser deixado de lado, porque só existe uma raça que é a raça humana, ok? Então, de fato, só vai ampliar essa discussão para uma discussão mais justa sobre o conceito cultural, né? No final do século XIX, com Franz Boas, um alemão, lança a teoria, né, do relativismo cultural. Ele entende que não podemos comparar culturas. A partir do momento que a gente compara culturas, a gente está sendo etnocêntrico, né, preconceituoso. Então, ele vai abrir o leque, vai abrir o pensamento das pessoas a respeito do contexto cultural. Então, no século XX, isso vai evoluir, né? Por exemplo, aí, o conceito defende que a cultura é exclusiva da sociedade humana, transmitida por herança social e não biológica, né? Então adquirida pela socialização. E a partir disso, a relativização é norma de ponderação, desculpa. Então, só a partir disso que as pessoas começam a observar, relativizar, né, a questão cultural, ok? Então, no século XX vai surgir vários e vários conceitos. Então, aí vamos destacar alguns autores, né, no século XX, alguns sociólogos vai trazer isso para o debate, né, essa questão que não é uma questão biológica, e sim um processo de socialização, ok? Que a gente vai adquirindo, né, ao longo da nossa vida. Então, exemplos aí, Eduardo Brunet, Margaret Mead, né, que vai
ajudar bastante no conceito, no contexto feminismo, né? Vai ser muito reconhecido nesse aspecto. Pierre Bourdieu, Erving Goffman, certo? São teóricos aí que se destacaram dentro das visões do século XX. Então, Edouard Monet, por exemplo, estipulou a definição de dois grupos sociais, o nosso e os outros, de modo que, como todos os grupos humanos, possuem sua cultura. Não podemos pensar que a nossa seja considerada melhor ou pior que as outras, quando ela é apenas diferente. Então, ele já traz para a discussão, né, que a questão de ser relativo, não podemos comparar, né, isso a nossa cultura ela não é nem pior e nem melhor do que as outras, certo? Já a Margaret Mead vai trazer o contexto do homem e mulher, né, aqui, ó. Sustenta que o comportamento de homens e mulheres depende, da construção social, ou seja, da socialização, né? De acordo com Mead, comportamento é um fator cultural e não natural. Então, aquelas ideias de que a mulher, ela de forma biológica, ela é inferior, né? Que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher tem que cuidar somente da família, porque são aspectos ali biológicos, etc. Isso a Margaret não concorda. Ela acredita que é mais um contexto de socialização, esse pensamento patriarcal, né? É questão cultural e não natural, ok? Então ela traz esse debate, ela vai ajudar bastante aí no contexto do feminismo, ok? Pierre Bourdieu, né? Um dos mais conhecidos sociólogos, né? Vai trabalhar, vai colocar em debate vários pontos aí da sociedade e ele também vai abordar a questão cultural. Ele entende que a tese que a classe dominante, por exemplo, utiliza práticas culturais parecidas ao comportamento de indivíduos da mesma classe social. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a cultura ela acaba ajudando também nessa desigualdade, né? Porque quem tem privilégios ele vai conseguir acumular mais capital cultural. Então, o conceito dele é relacionado ao capital cultural, né? Temos o capital econômico, social, e na visão dele existe também o capital cultural. E as pessoas elas vão assimilando mais culturas porque elas têm privilégios. E você imagina essa questão escolar, por exemplo. Se eu tenho mais condições de viajar, de ler livros, né, de ter acesso à cultura, eu vou conseguir entender melhor a realidade social, vou conseguir entender melhor os conteúdos passados na escola. Já aquela pessoa que, infelizmente, não tem oportunidade de viajar, não tem acesso à internet, etc., ela vai ser prejudicada nesse aspecto. Então, isso vai ajudar, digamos assim, na manutenção da desigualdade. Então, ele observa isso. Né? As questões simbólicas, né? Ele aborda também muito, né? Os símbolos que acabam sendo seletivos, né? A questão cultural acaba ajudando nesse contexto de seleção. Beleza? Então, Pierre Bourdieu vai ser muito amplo nesse aspecto cultural também. E aí nós temos Erving Goffman, né? Define que para entender a cultura é importante identificar as interações sociais entre os indivíduos. Ele acredita que a sociedade é um palco, né? E todos nós somos atores, certo? Então, para a gente entender cultura, a gente tem que entender que cada um tem o seu papel ali dentro da sociedade. Então, a gente não pode comparar, né? Dizer que existe apenas uma linha de pensamento sobre o contexto cultural. Então, ele acredita que a gente tem que entender que nós somos atores, nós estamos num palco, somos atores sociais. A sociedade é um palco. Então, vai ter diferentes visões, diferentes culturas, costumes, a gente tem que entender isso, tem que relativizar isso, ok? Mas o que é cultura de fato? Um conceito aí geral. Eu vou trazer uma brasileira, a Marilena. Marilena, uma grande filósofa brasileira, ela vai entender que a cultura é a criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelos quais uma sociedade define para si mesma o bom e o mal, o belo e feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. A cultura se realiza porque os seres humanos são capazes de linguagem, trabalho e relação com o tempo. A cultura se manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento e de arte, como vida religiosa e vida política. Então, tudo que o homem cria, né, seja para satisfazer questões alimentícias, seja para satisfazer as questões sexuais, né, o que seja, é a questão cultural, certo? Então, por isso a gente não pode, por exemplo, muitas pessoas falam assim, o fulano não tem cultura. Não existe isso. É um pensamento totalmente errôneo. Todos nós possuímos cultura. Isto é algo inerente à sociedade, certo? Obviamente, algumas culturas serão mais valorizadas do que as outras. A gente vai entender isso no próximo capítulo.
né? Vamos entender o que é cultura de massa, o que é cultura material, o que é cultura imaterial, o que é cultura popular. Então, vamos entender o que é cultura erudita, todos esses aspectos aí dentro da sociedade. Obviamente, não podemos deixar de falar na diversidade cultural, né? A noção de diversidade cultural parte da constatação, de que sociedades diferentes têm elementos culturais, formas de agir, sentir, construir, expressar-se diferente. E aí que a gente tem que abrir nossa mente, a gente não pode ficar comparando, né? Eu vejo muitas pessoas comparando culturas, e se você compara culturas, você está sendo etnocêntrico, né? Você está comparando uma cultura em relação aos seus valores, seus padrões, né? Então, não tem nada a ver, é um pensamento totalmente errôneo, né? Existe a diversidade, cada uma tem as suas formas de agir, cada cultura tem a sua forma de sentir, construir, expressar-se, né, diferente, certo? Às vezes a gente não concorda, né, mas a gente não pode ter preconceito, né, em relação a determinada cultura. Eles foram criados daquela forma, eles entendem aquilo como correto, né? A sociedade dele construiu aquilo, os antepassados também, então ele vai refletir isso na sua sociedade, ok? Beleza? Então é isso, pessoal. É um capítulo bem curto, né? Temas bem fáceis de entender. Obviamente, a questão cultural ela tem um progresso, né? Ela vai sendo recriada, né? A partir do momento que a gente começa a refletir, ela vai sendo recriada quando a sociedade quer recriá-la, né? Não, um indivíduo não pode fazer apenas um indivíduo, mas quando a sociedade quer recriar todo esse contexto. Por exemplo, né? A questão da cultura da mutilação genital na África, né? Alguns países aí já estão conseguindo proibir, né, o contexto da mutilação genital. Para outros, ainda é algo válido, algo aceitável, algo importante para a sociedade, certo? Então, vejam aí como é muito diverso nos pensamentos, a gente não pode ficar comparando as culturas em relação aos nossos valores, certo? E isso é um pensamento etnocêntrico, ok? Então, valeu, galera. Não deixem de assistir, né, de curtir, comentar, certo? Eu vou estar observando isso. Faça os exercícios do capítulo 6 para a gente debater na videoconferência. E é isso, galera. Valeu e até mais.